Uma introdução aos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus representando a humanidade de Cristo. Mateus começa com a genealogia de Jesus. Marcos representando que Jesus é o rei. O leão tem o significado de rei. Lucas, como touro, como boi, como sacrifício que vai ser feito pelos homens. E João como águia, aquele que vê distante, que tem visão, que vem de cima. Então essa é uma pequena introdução. Vamos agora falar das parábolas de Jesus. A Bíblia relata no livro de Marcos que o semeador saiu a semear. E acontecendo que ele semeando, uma parte caiu junto ao caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra que caiu sobre os pedregais. Então não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos, querendo saber o significado, quando estavam só com Jesus, perguntaram acerca da palavra. E Jesus vai explicar a parábola. E ele disse, isso é no Marcos 11, e disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Diz: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A palavra aqui é o Evangelho. A semente é a palavra de Deus. Ela é semeada. O semeador aqui é o pregador. Onde for pregada a palavra de Deus, esse é um semeador, seja quem for. Naquela época ali, o próprio Jesus. As aves dos céus representam as tentações, os demônios. A guerra espiritual
que há sobre a palavra. Quando o evangelho é semeado, a palavra é semeada, logo há uma oposição. Essa oposição é com o reino dos céus, é com o reino das trevas, no mundo espiritual. Então há a guerra do reino dos céus plantando, e uma guerra do reino das trevas comendo aquilo que cai ao meio do caminho. Então essa que cai nas pedras, ela não tem raiz em si mesma e secou-se. A pessoa recebe, vê, ouve, mas não dá muita importância. Não tem um bom coração para ouvir. E por isso, logo por qualquer coisa, isso é perdido. Outra cai entre os espinhos, que a sufocam e não dão fruto. Esses espinhos representam as coisas da vida. Representam o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. São os espinhos. E isso proíbe o fruto da palavra, sufoca ela, as coisas que você tem que fazer. Você não dá o primeiro lugar à palavra. Por algum motivo, seja ele qual for. E esse motivo sufoca a palavra e faz com que esses também não ouçam a palavra, no sentido de receber. E a que cai em boa terra é aquele que tem o ouvido para ouvir, aquele que recebeu o Evangelho e cuida dele. Então Jesus está dizendo que a palavra, o Evangelho, as orientações dele é uma semente e ela tem que ser cuidada. Nem os cuidados deste mundo, nem os enganos, nem as riquezas, nem as ambições de outra qualquer coisa pode sufocar essa palavra. Se você deixar acontecer isso, ela vai representar os outros terrenos. Mas se você a receber como algo precioso e cuidar dela, pegar essa semente, que ela vem em semente, ela vai crescer e vai dar fruto. Ele diz que uma semente dessa dá fruto a 30, outra a 60, outro a 100. Ou seja, a palavra vai produzir muito, vai produzir muitas coisas boas na sua vida, na sua família, vai lançar salvação para todos os lados. Mas se você não receber essa palavra, então o Evangelho não vai ter significado para você. E a Bíblia não vai ter nenhum valor. E é importante falar também que essa semente são todas as palavras, são todos os conselhos do Espírito Santo na sua caminhada, desde a primeira vez que você ouviu a palavra até a última palavra que você vai ouvir. Você pode ter esses 4 tipos de terreno na sua vida. O que você fez com cada conselho bíblico, com cada pregação, com cada pensamento de Cristo, do Espírito Santo que veio no seu coração. O que você fez com as revelações, com as profecias, com os sonhos proféticos que você teve, com as inspirações de Cristo. Então isso também é a palavra sendo semeada, porque o Evangelho ele é semeado e continua sendo semeado até a última pregação que você ouvir, até o último sonho que você tiver profético, a última profecia, até seu último instante, o seu último pensamento inspirado pelo Espírito Santo.